Fala guerreira, fala guerreiro, aqui quem fala é a Bianca Rosália. E aqui quem fala é o Biro. E aqui é a Andréia Pires. E no programa de hoje vamos abordar um dos temas que gerou mais indignação, confusão e crise nas alturas do governo de Bolsonaro nas últimas semanas. Vamos falar sobre o preço dos combustíveis e o processo de privatização da Petrobras. É isso aí, Dé. E para isso a gente vai explicar por que a política de preços da Petrobras e os aumentos escandalosos do diesel, da gasolina e do gás de cozinha estão ligados diretamente com o processo de privatização que a Petrobras vem sofrendo nas últimas décadas. Desde o início do governo Bolsonaro até o dia que a gente grava esse podcast, a gasolina já aumentou 88%, o diesel 54% e o gás de cozinha 57%. Pois é, Bianca, e a gente vai mostrar nesse programa, por A mais B, por que a privatização da Petrobras e das empresas estatais em geral está na contramão dos interesses e necessidades da população e dos trabalhadores. Então, gente, esse é um programa que vamos fazer com muito carinho para você que tem dúvidas se a privatização é realmente ruim ou então para você enviar para aquele seu amigo que defende a privatização. E mais ainda, queremos mostrar nesse programa como não somente ela é ruim, como é necessário lutar contra ela. E esse tema é especialmente importante agora, não só porque está tendo todo esse rebuliço, né, com o preço dos combustíveis aqui no Brasil, mas também porque é uma refinaria e praticamente todas as instalações da Petrobras na Bahia estão sendo vendidas a preço de banana. Sim, e é exatamente por conta disso que a categoria de petroleiros está em mobilização. Eles chegaram a ameaçar algumas vezes entrar em greve contra essa venda, mas isso foi antes do Bolsonaro trocar o presidente da Petrobras e gerar ainda mais confusão no meio de toda essa crise. É isso mesmo, Biro. Mas para falar sobre tudo isso, nós não estaremos sozinhos hoje não, hein? Hoje a gente conta com a ajuda muito especial do Leandro Lanfretti, que é petroleiro há 13 anos e faz parte do ED e também do coletivo Nossa Classe. E ele vai nos contar tudo nos mínimos detalhes, com a visão privilegiada de quem está trabalhando dentro da empresa no dia a dia e que estuda muito a história e a política em torno da Petrobras. Bora começar o programa? Bora! Bora! Então, antes de começar a entrevista, a gente vai relembrar um pouco todo o bafafá que está acontecendo em torno da Petrobras nas últimas semanas. Desde o início do ano, os combustíveis estão sofrendo aumentos, um em seguida do outro. Pois é, e obviamente, e nem precisamos dizer, o quanto esses aumentos afetam o bolso dos trabalhadores. Não só aqueles que precisam abastecer seus carros e motos, mas o aumento de gás de cozinha tem feito com que muitas famílias mais pobres tenham que voltar a usar lenha e carvão para cozinhar. Para terem uma ideia dos preços, em Recife, a gasolina está hoje por volta de R$ 5,40. E no Rio de Janeiro, que é do lado de uma enorme concentração de plantas da Petrobras, a gasolina já está batendo R$ 5,90, quase R$ 6 o litro. Olha que irracionalidade. É muita, né, Biro? E o botijão de gás já bateu a marca de R$ 100 no Mato Grosso. Isso porque, segundo uma pesquisa da FGV, realizada em janeiro deste ano, estima-se que mais de 12% das famílias brasileiras vivem apenas com R$ 260. Quase metade da renda da família vai apenas para comprar um botijão de gás, sendo que o Brasil é um dos maiores extratores de petróleo e seus derivados do mundo. É um absurdo, né? E lógico que a população ficou indignada. Foi aí que o Bolsonaro, que até poucos dias atrás dizia que não ia intervir na Petrobras, começou a ficar preocupado em perder sua base de caminhoneiros bolsonaristas, né? E com sua imagem entre os setores mais precários da população, né? Afinal, ele tá ali de olho nas eleições de 2022, então ele decidiu intervir. Mas a intervenção do Bolsonaro não mudou absolutamente nada nos preços. Isso porque os preços são determinados pelo mercado internacional, ou seja, pelo dólar e pela cotação internacional do petróleo. A Petrobras produz combustíveis no Brasil, onde todo mundo, que é trabalhador pelo menos, ganha em real, né? Mas o preço dos combustíveis varia
conforme o mercado internacional em dólar. Claro que isso só acontece para que os grandes acionistas da Petrobras possam encher o bolso de dinheiro. Mas então, e na prática, o que fez o Bolsonaro? Primeiro, ele zerou os impostos federais na venda de diesel, de gás de cozinha. Na gasolina ele nem mexeu, justamente porque, como a gente falou, está preocupado com a sua base de caminhoneiros de direita, que ajudou ele a entrar na presidência com o lockout patronal de 2018. E também com o setor mais precário que ele conseguiu alguma popularidade em meio ao desespero da pandemia com auxílio emergencial, né? E sobre os caminhoneiros e o lockout de 2018, vale a gente explicar para os nossos ouvintes por que a gente chama de lockout patronal e não de greve. Acontece, minha gente, que a maioria dos caminhões parados em 2018 eram por imposição de grandes transportadoras e até mesmo pequenos empresários do transporte que alugam o caminhão e contratam o frete. Ou seja, além de ser uma paralisação super de direita, pró-Bolsonaro, chamando intervenção militar, inclusive, ela também foi organizada pela patronal dos transportes. E o nome dado a isso não é greve. Isso se chama lockout. Lockout é quando os patrões de um ramo, param suas produções contra o interesse dos trabalhadores para desabastecer a população e forçar que os seus interesses econômicos e políticos sejam atendidos. É uma espécie de chantagem, Assim como acabou de acontecer agora em Minas Gerais pela empresa de transporte de combustíveis que é ligada ao governador. Muito bem lembrado, Bianca. Muito bom isso ficar claro para os ouvintes. Mas agora aqui, voltando à questão dos impostos, a verdade é que a porcentagem do imposto do valor desses produtos é muito baixa e não afeta quase nada nos preços. Para você ter uma ideia, era de 3% no gás de cozinha e 9% no diesel. Tanto é que o ajuste de preço seguinte que teve, esse corte de imposto já não fazia a menor diferença. A única diferença que vai ter agora é que os donos de postos de combustíveis não vão baixar os preços e vão pagar menos impostos e vão ter mais lucro. Não é à toa que nenhuma dessas medidas de baixar os impostos e acabar com os impostos gerou polêmica na mídia. Então, Biro, e a outra medida que o Bolsonaro tomou foi trocar o presidente da Petrobras. Isso sim gerou todo um reboliço na mídia e no mercado internacional. As ações da Petrobras caíram, a Globo saiu acusando o Bolsonaro de intervencionista e teve até uns doidos aí chamando o Bolsonaro de esquerdista comunista. Dá pra acreditar nisso? A burguesia raivosa é assim, qualquer coisa que pode afetar um pouquinho os seus lucros bilionários é coisa de comunista. Pois é, Mas, gente, a verdade é que toda essa intervenção do Bolsonaro não alterou absolutamente nada na política de preços e no lucro dos acionistas. O próprio Bolsonaro falou publicamente em várias vezes que não iria mexer na política de preços e que o que determina o preço dos combustíveis é o mercado internacional. No final, todo esse escândalo na mídia e no mercado internacional é os grandes monopólios dando o recado para o Bolsonaro de quem é que manda de verdade na Petrobras e no petróleo brasileiro. Pois é, Bianca, mesmo porque o general Silvio Luna, que foi colocado pelo Bolsonaro, não tem a menor intenção de mudar nada. Esse general foi ministro do Temer, não está nem aí para a população e está totalmente alinhado com as privatizações. E não é só ele, é a cúpula das Forças Armadas inteira. O presidente do Conselho de Administração da Petrobras já era um almirante da Marinha e o ministro de Minas e Energia também. E os dois assinaram embaixo em todas as privatizações. Então, Biro, pois é. O que nos leva a outro tema do nosso programa. Em meio a tudo isso, a refinaria da Petrobras na Bahia está sendo vendida por pelo menos metade do seu valor. E isso pelos cálculos do próprio mercado. E a privatização dessa planta irá acabar com todos os direitos dos petroleiros que foram conquistados por décadas de lutas, sem falar nas demissões e na entrega para empresas multinacionais de grandes países imperialistas dos recursos naturais que são explorados por essa que é a segunda maior refinaria da Petrobras no Brasil. E por isso que os petroleiros começaram a se mobilizar e chegaram já a ameaçar greves e paralisações contra a privatização. Existe inclusive uma promessa de uma greve nacional para os próximos dias,
hoje, no dia que a gente está gravando esse programa, paralisações e mobilizações estão acontecendo em algumas unidades. Na verdade, a greve nacional já deveria estar acontecendo, mas acontece que a troca do presidente da Petrobras fez com que os sindicatos da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, que é dirigida inclusive pela CUT, né, colocasse o pé no freio da mobilização, como se a troca da presidência fosse ajudar nas negociações. E olha isso que absurdo, o PT chegou praticamente a elogiar e bater palma para Bolsonaro. Nas palavras do Mercadante, abre aspas, até onde eu sei, o general Luna é também um militar nacionalista, fecha aspas. Ou seja, defendendo um militar, como se a intervenção pudesse ajudar alguma luta dos trabalhadores. Olha que doideira! É óbvio que isso só gerou mais confusão na categoria. E o pior, Biro, é que toda essa treta entre os de cima, envolvendo os militares, o Bolsonaro, a mídia e o mercado internacional, poderia ter sido aproveitada para fortalecer a mobilização e a organização dos trabalhadores. E ter apresentado um programa que respondesse de fato aos problemas de preço, né? Ganhar a atenção da população, mostrando que os petroleiros sim que estão preocupados com os preços e seus impactos na população e que a privatização não é o caminho. Mas isso não foi feito. E agora, com o retorno da agenda de entrega da planta da Bahia, a categoria ainda está bem desarticulada. Bem, esse é o cenário em que a gente está, né? A gente tentou dar uma resumida aqui nos principais eventos, mas agora a gente vai entender tudo isso por dentro com as opiniões do Leandro, né? Mesmo porque todos esses eventos geram muita confusão nos trabalhadores e praticamente tudo que é sobre a Petrobras tem sempre o interesse envolvido dos poderosos que mandam e desmandam no mercado mundial. Então a gente vai para a entrevista, né, para a gente entender melhor tudo isso. Fala, Leandro! Seja bem-vindo mais uma vez aqui no podcast. Você que já participou do programa número 4, em um dos episódios que fala justamente sobre a greve dos petroleiros de 2020 e também resgata o histórico de luta dessa categoria. E é um dos programas mais ouvidos do Peão 4.0, então seja muito bem-vindo mais uma vez. Por favor, sinta-se em casa. Oi, pessoal, é um grande prazer poder voltar aqui pro Peão. Infelizmente por motivos terríveis, mas é isso aí, a gente precisa esclarecer para os ouvintes o que está acontecendo com a Petrobras e como lutar para defender os recursos naturais do país contra o imperialismo. Um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo, Leandro, que bom você estar aqui com a gente novamente. Bom, Leandro, é o seguinte, todos esses aumentos absurdos que, como a gente falou no programa, afetam diretamente a população, mas ninguém entende, ninguém explica como funciona essa política de preços, chegando nesse absurdo da gasolina custar quase R$6 o litro no Rio de Janeiro, onde é um polo da indústria do petróleo. Explica pra gente e pros nossos ouvintes o que é essa política de preço. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é uma coisa que ninguém vai ouvir da boca de ninguém na mídia, do Bolsonaro, e só vai ouvir da nossa boca. E é a pura verdade. O petróleo não é nosso. E isso não vem de agora. Não começou com o Bolsonaro. E é claro que aumentou muito com ele, que adora bater continência para a bandeira americana. A questão dos preços funciona assim. A Petrobras produz o petróleo, por exemplo, no pré-sal, e que, segundo ela, no último relatório de resultados dela, por $2 o barril. Mas ela vende para a refinaria dela mesma ao preço internacional, que hoje, no dia dessa gravação, está em $68. A refinaria pega esse petróleo a $68, ou seja, já teve $66 de lucro, e joga os custos em cima disso. E aí ela vende para o mercado não ao preço de custo partindo desses $68, mas como se estivesse vendendo lá em Nova York. E para que fazem tudo isso? Todo esse lucro é para entregar para os acionistas, porque o petróleo não é nosso. 43,11% das ações da Petrobras já estão nas mãos estrangeiras, já estão com mãos imperialistas. Eles fazem tudo isso para aumentar o lucro dos banqueiros internacionais e também
para garantir os lucros das importadoras e das empresas imperialistas que vão levar as refinarias, que nem a da Bahia, a preço de banana, como vocês já falaram. Sim, é um absurdo completo, né? E agora, uma das coisas que mais se fala pela mídia é que a Petrobras tem prejuízos, né? Que a empresa está em frangalhos, que ela já perdeu mais de 100 bilhões do seu valor de mercado, enfim. E por isso teria que aumentar os preços e por isso tem que privatizar. É verdade isso? Olha, como que uma empresa que produz 2 milhões de barris de petróleo por dia, só no pré-sal, a um custo de $2 por barril e está vendendo por 68, pode estar dando prejuízo? Tem algo extremamente mal contado aí, né? Não tem quase nada que é mais lucrativo no capitalismo do que a indústria de petróleo. Essa perda que eles estão falando é no preço da ação, não é no resultado da empresa. É uma especulação dos acionistas porque eles querem um lucro imenso. Eles querem esses $66 por barril. E eles gritam se diminuir 1 centavo desses $66, que é o que eles estão lucrando hoje por barril. E eles atuam para tentar garantir isso. Como que eles fazem isso? Eles exigem também que a Petrobras diminua seu endividamento. Eles querem que uma dívida que vai vencer daqui a 5 anos seja paga em 1 ano. E aí como que tem que fazer isso? Vendendo tudo, privatizando. Então eles estão atuando constantemente para aumentar o lucro dos acionistas. Sejam esses 43% das ações que estão lá em Nova York, ou dos futuros compradores que vão levar não só a preço de banana, mas vão levar tecnologias e instalações para ficar cada vez mais bilionários. Nossa, Leandro, é um absurdo isso, né, mano? Mas agora vem cá, tira uma dúvida pra gente. É verdade que se os preços fossem controlados e reduzidos para um valor mais barato e acessível para a população, a Petrobras teria algum tipo de prejuízo? Olha, não tem como ter prejuízo. Veja os números que eu falei agora há pouco. Com certeza seria possível ter dinheiro para fazer a manutenção das instalações, para expandir, para desenvolver tecnologias sustentáveis a um preço muitíssimo mais barato do que hoje. Mas para ter tudo isso, para ser possível ter esses preços, teria que mudar a empresa de cabo a rabo. Ela teria que servir não aos acionistas, mas à maioria do povo brasileiro, os trabalhadores. Isso só seria possível se fôssemos nós, os trabalhadores, que administrássemos as empresas estatais, e não os militares, os diretores, gerentes, que são os testas de ferro, é gente que está a serviço dos acionistas e dos políticos, ou que atuam inclusive pelo próprio enriquecimento. O que acontece com as empresas privatizadas, que buscam um lucro imediato, custe o que custar, a gente já sabe, é só ver 1 mês de apagão no Amapá, destruição de vidas e do meio ambiente, como a gente viu a Vale e a Samarco fazendo em Brumadinho e Mariana, e é isso que eles querem fazer com a Petrobras, com a Eletrobras, com a SEDAI, que é a empresa de água no Rio de Janeiro, com os Correios, é todo o lucro, tudo para o lucro, que o lucro seja o máximo. E o país que pague a conta, como já está pagando com esse preço absurdo dos combustíveis, que poderia ser muito mais barato, como eu falei. É verdade, né, Leandro? Você explicou muito bem. Olha, uma coisa que os defensores da privatização sempre falam é que é preciso acabar com o monopólio da Petrobras, porque aí a competição entre outras empresas iriam baixar os preços. Aquela famosa ideia, né, Leandro, da mão invisível e mágica do mercado, que é tão invisível que a gente nunca vê funcionando, né? O que você acha desse argumento? Olha, eu acho essa ideia muito absurda no capitalismo na época que a gente vive. Nem falar num grande ramo do capitalismo como o petróleo. Vamos supor assim, ó, privatiza a empresa de eletricidade lá no Amapá. Qual que vai ser a concorrência que vai ter? Do nada vai vir um outro bilionário e vai vir construir toda a infraestrutura do zero para concorrer com quem levou a privatização? Não vai investir bilhões de reais para isso. A mesma coisa vai acontecer na Petrobras. Vai lá chegar algum concorrente para concorrer com o que já está construído na Bahia? Vão construir dutos para levar de Minas Gerais para Bahia, do Paraná para Bahia? Não vão. Eles estão preocupados com o lucro imediato. Então, o que vai acontecer
com a privatização? Vai ter monopólio. Monopólio regional privado. Então, aonde hoje é tudo Petrobras, vai ser Shell, vai ser Mubadala Capital, a empresa dos Emirados Árabes Unidos, que é quem está levando a Relan da Bahia. É mentira que vai quebrar o monopólio. Vai ser um monopólio privado. E o brasileiro vai pagar tão caro quanto está pagando agora, ou ainda mais. Não, totalmente, Leandro. E os petroleiros, né, os trabalhadores da Petrobras são contra e estão sempre com receio e criticando, né, a privatização. Qual é o impacto da privatização para vocês, trabalhadores? Olha, Bianca, acontece o seguinte com a privatização. Para os trabalhadores, tem dois modelos. Um é o que eles estão fazendo na Petrobras Biocombustíveis, a PBio, que é o mesmo que eles fizeram na BR Distribuidora, que, detalhe, era a segunda maior empresa do país quando foi privatizada no começo do governo Bolsonaro. O que acontece nesse modelo? Chama sucessão. O peão é vendido junto com a fábrica. Ele vai junto, ele é uma peça que vai junto com a fábrica. E o que acontece? A carteira do cara que estava lá escrito Petrobras passa a estar escrito Shell. E aí esse cara tem 1 mês de Shell. Ele pode ser demitido, ele não vai levar nem a rescisão do fundo de garantia. Quer dizer, ele vai levar a rescisão de 1 mês de fundo de garantia. O que a BR Distribuidora fez depois de privatizada? Ela chegou no trabalhador que ficou lá, que foi comprado junto com as instalações e falou assim: olha, é o seguinte, agora seu salário vai ser pela metade. Você quer ficar? Quem não aceitou foi mandado embora. É isso que acontece, isso é um modelo. O outro é o que eles estão fazendo na Relan. Aí eles falam o seguinte pro petroleiro efetivo, daqui a pouco eu falo do terceirizado. Ele fala assim, ó, você tem 3 opções. 1, você pode entrar num plano de demissão voluntária, vou te pagar aqui uma indenização e se vira para sobreviver aí na recessão. Outro é, vou te transferir para algum estado aí do país, você aceita? Se vira, leva a tua família, muda tudo aí da noite pro dia. E pode ser que eu venda também esse outro lugar quando você chegar lá. Aí você tem que mudar para um terceiro e assim vai. Ou se não, tenta sorte aí no comprador. O petroleiro está com esses 3, na Bahia, com essas 3 opções. O petroleiro da Bahia é da Relan, o petroleiro da Bahia é da PBio, está sendo vendido junto com a fábrica. E aí está em negociação quanto tempo ele teria de direito nessa nova empresa sem acontecer a chantagem de ele ter que reduzir o salário ou ser mandado embora. Se vai ser 1 mês, 3 meses, 6 meses... 12 meses, mas está dado que vai ter a chantagem. Isso eu estou falando para o petroleiro efetivo, né? O concursado. O terceirizado, ele vai ser substituído por um terceirizado ainda mais barato, com menos direitos, com menos trabalhadores. Então o que acontece com a privatização é destruição de emprego, destruição de direitos. E olha, a gente está falando de uma indústria perigosa, né? Petróleo é explosivo, é tóxico. Isso também pode significar acidentes que afetem o meio ambiente e toda a população em volta. Esse é o resultado. Vamos lembrar ali de Mariana e Brumadinho. É isso que estão fazendo, é isso que está anunciado para o país. Fora a questão do emprego e dos direitos de todos os petroleiros, próprios e terceirizados. Agora, Leandro, esse processo de privatização, ele não vem de hoje, né? Já faz muito tempo que ouvimos falar da privatização da Petrobras, do pré-sal. E você mesmo já afirmou aqui, categoricamente, que o petróleo não é nosso. E a gente sabe que a Petrobras está cheia de acionista. Desde quando está acontecendo essa privatização? Explica pra gente. Olha, ela não vem de hoje mesmo, viu? Ela começou inclusive com os militares que o Bolsonaro gosta tanto. Começou em 69, no Castelo Branco, abrindo o capital da empresa. O Fernando Henrique tentou privatizar toda a Petrobras, ele até queria mudar o nome dela, ele queria que ela chamasse Petrobrax. Mas aí teve a maior greve da história dos petroleiros, a greve de 95, que foi uma greve que foi derrotada, mas não completamente. O Fernando Henrique, ele conseguiu quebrar o monopólio, mas ele só vendeu uma refinaria. Ele não conseguiu fazer o plano total dele, mas ele continuou aumentando o capital que está negociado na Bolsa.
E isso continuou depois em todos os governos do PT. Foi aumentando cada vez mais a quantidade de ações que está sendo negociada na Bovespa, em Nova York e em Madrid. O golpe, depois dos governos do PT, veio para aumentar tudo isso, muito mais. Já estava sendo entregue uma porcentagem imensa dos recursos do país ao imperialismo, era para aumentar isso muito mais. O golpe e a Lava Jato vieram para isso. Hoje já são 43% das ações só o que é vendido em Nova York e Madrid. Fora uma outra porcentagem gigantesca que é comprada aqui no Brasil, mas que poderia ser imperialista também. Porque nessa conta, se tiver um Citibank Brasil comprando na Bovespa, vai parecer como brasileiro, mas é o Citibank. Então, a Petrobras hoje, quando ela dá lucro, ela vai para esses bolsos, não vai para o povo brasileiro. E isso é a Petrobras. Temos que olhar como o petróleo todo está sendo privatizado. Porque também tem leilões do petróleo para diretamente os imperialistas abocanharem direto ali o petróleo. E olha só, o Fernando Henrique fez 4 leilões de petróleo. O Lula e a Dilma continuaram isso. Eles fizeram 8 leilões de concessão e mais um de partilha do pré-sal, que inclusive teve uma greve de petroleiros contra esse leilão da Dilma. Bem, com o Temer e com o Bolsonaro, o que tinha sido 9 leilões nos governos do PT, deu um salto sideral, né? Não só a quantidade de leilões, mas o tamanho das coisas que estão sendo leiloadas. E qual que é o resultado disso? Um pouco antes do golpe, em 2013, 93% do petróleo que era produzido no país era de posse da Petrobras. Em 2018, antes do Bolsonaro, já era 77,8%. E agora, em dezembro do ano passado, 2 anos de Bolsonaro, já tinha caído mais 5%. Já estava em 72,14%. A produção de petróleo do país está aumentando, mas ela é cada vez mais posse dos imperialistas. Bom, então pelo que você está falando, Lê, o golpe institucional de 2016 foi um marco muito importante para acelerar a privatização. É isso mesmo? Você mencionou também que a Lava Jato sempre teve de olho na Petrobras com esse interesse, né? Explica melhor pra gente. A Lava Jato, ela foi uma peça de um plano que tinha um lado político, que ficou super conhecido e comprovado, que era afetar as eleições, tirar o Lula das eleições, etc. Mas também tinha um lado econômico. E o que a Lava Jato mirou? Vamos pensar quais foram as empresas e os interesses que a Lava Jato mirou. Ela olhou submarino nuclear, supercaças, navios-sondas, os derivados de sangue sintéticos, né, para fazer remédio e não importar, a construção civil e a Petrobras. Não teve uma operação sobre banco, hein? E se você for voltar nas relações, você vai encontrar um monte de coisa sobre banco. Mas não tem uma ação sobre banco. E mesmo dentro da Petrobras, ela fez escolhas muito dirigidas, que mostra que ela estava tentando mostrar algumas coisas com interesse econômico e político e preservar outras. Nenhuma das operações da Lava Jato na Petrobras teve como alvo a maior diretoria da empresa, que é a de exploração e produção. Nenhuma. Teve operação em tudo que é diretoria. Teve operação na comunicação, no corporativo, no refino, no gás e energia, em subsidiárias como a Transpetro, mas não teve onde está 80% do faturamento. Então é alguma coisa que o Moro devia escrever um livro, sabe? Como que eu não encontrei nada de corrupção onde estava 80% do dinheiro, mas eu achei em outros lugares? Esse livro hipotético do Moro ia mostrar como essa diretoria era genial, porque ali onde estava 80% do dinheiro não tinha problema, ou ia mostrar que o Moro estava querendo mostrar algumas coisas e esconder outras. Agora tentemos pensar o que ele poderia esconder. Bem, nas outras diretorias, quem que eram os parceiros, quem que são as empresas contratadas, terceirizadas? Odebrecht, Camargo Correia, etc. Quais são as contratadas da exploração e produção? Halliburton, Shell,
Seria interessante, num processo de privatização, que as futuras compradoras aparecessem enlameadas, que nem ficou o nome das empresas de construção civil? Acho que não. Então, ele estava blindando interesses das grandes empresas imperialistas, não só atuando politicamente para favorecer a continuidade do golpe, favorecer que tivesse um governo que atacasse mais os direitos dos trabalhadores, entregasse mais os recursos do país, mas a próprio direcionamento da Lava Jato em que tipo de ramos da economia do país e o que dentro de cada empresa ela colocava atenção, mostra um indício de que o Moro estava querendo esconder alguns esquemas e preservar outros. Para quê? Para preservar futuros esquemas muito mais ligados ao imperialismo. Deixa eu dar um outro exemplo disso. Agora, nessa privatização, legalmente não é crime, mas o STF autorizou que fosse feita a privatização sem votação no Congresso e sem licitação. Olha só, a gente aprende desde criancinha que qualquer coisa pública tem que ter licitação, tem que ter transparência, mas o STF autorizou que tivesse privatização escondida, sem negociação pública. Não é corrupção porque o STF está autorizando, mas digamos que não é alguma coisa muito pública, e aí chega em resultados como a da refinaria da Bahia, que está sendo vendida por metade do preço. Nossa, Leandro, é ridículo, né? Quando eles querem, nada é crime, né? E Leandro, frente a tudo isso, assim, né? Qual que é a importância de se lutar contra a privatização? Bem, eu já falei aqui que a privatização vai exterminar empregos e direitos e vai colocar a população em risco, porque vai ser gente trabalhando com menos direitos, trabalhando em piores condições, trabalhando com substâncias explosivas e tóxicas, né? E qual é a consequência para o brasileiro? Bem, essa riqueza do país está sendo saqueada e o próprio brasileiro vai sendo saqueado junto. Por quê? Porque o comprador ele quer vender a gasolina, o gás de cozinha, não ao preço de custo. Ele quer vender como se ele estivesse em Nova York, para aumentar o lucro dele. A consequência é que cada vez você vai ter que gastar uma porcentagem maior do seu salário para poder produzir fogo para cozinhar o seu alimento. E cada combustível significa um aumento em cadeia em tudo. É um roubo ao salário ao mesmo tempo. É um roubo duplo que está acontecendo no país, de recursos que poderiam servir para a saúde e para a educação e do seu próprio bolso, para aumentar ainda mais o lucro de bilionários. Então, lutar contra a privatização poderia ser um passo contra esse roubo. Uma vitória na luta contra a privatização da Petrobras seria uma vitória que poderia servir como impulso para lutar contra o imperialismo no país. Não só na Petrobras e no petróleo, porque o petróleo não é o único caminho que estão roubando o país. É também no ferro, é também na soja e é na dívida pública, que consome uma porcentagem imensa do orçamento público e constrange todo o orçamento, que ao invés de gastar com auxílio emergencial, com saúde, com educação, saúde no meio da pandemia, tem que economizar para pagar a dívida. Se a gente tivesse uma vitória contra a privatização no petróleo, seria um grande impulso para lutar contra o imperialismo e mostraria para os trabalhadores como os interesses dos trabalhadores pode representar o interesse de todo o povo brasileiro e não essa burguesia que tenta se enriquecer sendo sócia do roubo do país e do roubo de cada brasileiro, como acontece quando você comprar um botijão de gás ou for abastecer seu carro, tua moto. Nossa, Leandro, realmente é muito absurdo, viu? Olha, agora explica pra gente, Leandro, como está a mobilização aí dos petroleiros. Então, a situação da mobilização da categoria é que ela está começando a acontecer, mas ela está bastante desarticulada e atrasada. Por que eu digo atrasada?
porque já fazem meses que está vindo esse preço abusivo, que é um tema de discussão de todo trabalhador no país. E que essa crise dos combustíveis, uma crise que coloca em oposição interesses da Bolsa de Valores, do imperialismo e os interesses eleitorais do Bolsonaro, que fica espremido entre como que ele se prepara para 2022 e como ele continua servindo a Bovespa, era uma grande oportunidade para os trabalhadores estarem oferecendo uma resposta. Olha, nas mãos dos empresários, nas mãos do governo, vai continuar tendo um roubo de todo o povo brasileiro. Está atrasado por isso, e está atrasado também por outra coisa. Quando o Bolsonaro interviu na empresa, como vocês falaram, o PT saiu elogiando. Isso também aconteceu não só com os parlamentares e figuras do PT. Aconteceu também de diretores sindicais ligados ao PT saírem elogiando e cancelarem a greve. Agora está começando a ter algumas paralisações em alguns estados, tem outros que votaram greve, mas não votaram quando começa, tem outros que não têm assembleia ainda marcada, mas está começando a ter uma mobilização. É urgente que organizar uma greve nacional. Agora, para isso, os petroleiros vão ter que se enfrentar contra uma série de diretores sindicais que fazem décadas que não sabem como é uma unidade de produção, que fazem décadas que não sabem como é uma plataforma, um terminal, ou mesmo um escritório, que não do seu sindicato, vai ter que se enfrentar com gente que está elogiando o general, ou falando que não tem que fazer ao mesmo tempo uma greve para enfrentar a privatização. Vai ter que se organizar pela base. Vai ter que garantir que as assembleias sejam soberanas, vai ter que coordenar uma empresa que é gigantesca, que existe de Urucu, lá no meio da Amazônia, e que estão querendo vender, até a ponta do Nordeste, o extremo sul do país, e está em quilômetros e quilômetros no alto mar nas plataformas. Temos que coordenar cada local, ter delegados em cada refinaria, em cada terminal, em cada plataforma e unificar as duas federações que a categoria tem, a FUP, né, que já foi falada, a Federação Única dos Petroleiros, ligada à CUT, e a FNP, que é um pouco menor e onde atuam correntes de esquerda, que deveriam estar cumprindo um papel muito diferente que estão cumprindo na maioria dos sindicatos da FNP, nem a Assembleia está marcada ainda, está parecido com como é a FUP. Pode ser que quando o ouvinte escute aqui o programa, isso já tenha mudado. Mas justamente o que eu estou querendo dizer aqui, tomara que tenha mudado quando o ouvinte ouvir isso daqui, é o tempo que perdemos e o tipo de greve que precisamos. Dia 18 de fevereiro começava a greve na Bahia e começava a ter assembleias em todo o país para entrar em greve junto com a Bahia. Mas aí desarticularam, porque parecia que o Bolsonaro ia intervir e interviu. E agora estamos chegando quase em 18 de março, estamos ainda discutindo a mesma coisa, está prestes a assinar uma série de privatizações. Temos que pensar, precisamos de uma greve que seja tipo um desfile ou precisamos de uma grande batalha? Eu opino que precisamos de uma grande batalha. E não só precisamos, porque é o maior ataque na história da Petrobras. Eu acho que é provavelmente o maior ataque a todas as estatais desde a Vale do Rio Doce, no governo Fernando Henrique. Mas também temos uma oportunidade, temos uma obrigação por causa desse tamanho desse ataque, mas temos uma oportunidade, porque essa desavença entre os empresários, entre os acionistas e os interesses eleitorais do Bolsonaro é uma grande oportunidade para que os petroleiros ofereçam um outro programa para a população. Olha, a gente poderia garantir combustível barato se a gente administrasse a empresa e derrotasse as privatizações. Se os petroleiros não forem eles, nós, né, a darem a resposta, alguém vai dar. A direita, o mercado, alguém vai fazer alguma demagogia com o interesse do povo. Está na hora dos trabalhadores oferecerem sua resposta, né? Mas então, Lê, aproveitando que você está aqui no Peão 4.0 mais uma vez,
dá sua opinião pra gente, não só enquanto trabalhador da Petrobras, mas também como membro do coletivo Nossa Classe e do Esquerda Diário. Como você vê essa luta e qual recado você quer dar para os trabalhadores, não só da Petrobras, mas para o conjunto da nossa classe? Então, eu acho que do ponto de vista petroleiro eu já falei bastante, mas eu vou retomar aqui um pouco. Eu queria falar um pouco mais como classe trabalhadora, né? Mas retomando de petroleiros, assim, os sindicatos onde a esquerda tem mais peso, os da FNP, poderiam estar cumprindo um papel muito superior se eles estivessem já mobilizando e fazendo assembleias, tomara que isso já tenha mudado quando ouvirem esse programa, para pressionar a FUP para ter uma greve nacional. Se a gente tivesse uma unidade da categoria petroleira e os movimentos sociais e sindicais organizados na CSP com lutas, as figuras do PSOL, os parlamentares, fazendo exigência que a CUT, a CTB, enchessem de solidariedade a greve petroleira, a gente poderia ter não só uma resposta do ponto de vista da privatização e da Petrobras, uma resposta que somos nós trabalhadores que podemos garantir o conjunto dos interesses da população, e não os empresários, não os generais e seus políticos. Mas a gente podia aproveitar essa situação que os de cima batem cabeça para dar uma resposta de conjunto da classe trabalhadora se tivesse constituído esse polo democrático, consequente e de esquerda na realidade nacional. A gente poderia ter aí sim uma força para romper essa paralisia e começar a responder não só a Petrobras, não só combustível barato, mas começar a se enfrentar com cada resposta sanguinária que teve aqui no Brasil nos últimos anos, reforma trabalhista, da Previdência, e dar uma resposta à situação sanitária gravíssima, e que não é responsabilidade só de Bolsonaro, tal como a privatização também não é responsabilidade só de Bolsonaro, é de governadores. A privatização também tem as mãos de tudo que é general e almirante que assina embaixo, tem a mão de STF que faz privatização sem votação no Congresso e sem sequer licitação. Poderíamos dar uma resposta contra esse conjunto desse regime do golpe institucional que a gente vive. Uma resposta que lutasse contra as reformas, contra as privatizações, por combustíveis baratos, por uma resposta racional à crise sanitária e desse uma resposta contra todo esse regime do golpe, o que na nossa opinião, né, do Esquerda Diário, é impor pela luta uma Assembleia Constituinte livre e soberana, porque não vai ser das mãos de Centrão, STF, militares, que vamos reverter cada barbárie que nos tem imposto como trabalhadores e esse roubo como estão fazendo, não só da Petrobras, mas do seu bolso, cada vez que você vai comprar um botijão. Temos uma urgência dessa mobilização frente à privatização iminente, mas temos uma oportunidade com essa divisão dos de cima. Esse é meu chamado. Então, Leandro, eu particularmente aqui quero agradecer muito a sua participação no Peão 4.0. Foi de imenso aprendizado para todos nós, com certeza. E tenho certeza que todos os ouvintes, trabalhadores que vão ouvir esse Peão 4.0, eles vão ficar bem mais informados e entendendo melhor o que é as privatizações, o que é essa luta dos petroleiros aí dentro da Petrobras. Muito obrigado, viu, meu querido? É isso aí, Lê. Valeuzão aí pela participação. Volte mais vezes. Você já é de casa. Forte abraço e força na luta dos petroleiros. Valeuzão, Lê. Brigadão aí. E na próxima você já pode pedir música, hein? Já vai ser a terceira. Então, agora você me deixou encafifado aqui pensando qual vai ser a música caso eu volte, né? Mas isso é um problema para eu pensar no futuro. Foi brincadeira à parte, foi um grande prazer estar aqui com vocês. É sempre muito bom ouvir e agora poder participar novamente aqui do Peão 4.0.
E a gente queria aproveitar também para falar de uma greve importantíssima que rolou na França, na empresa Total, onde os petroleiros fizeram uma greve duríssima, inclusive desmascarando o discurso verde que a empresa estava fazendo, falando que tinha algum interesse ecológico, mas enquanto estava no Brasil, lucrando com petróleo à torta à direita, de todo jeito. E se quiser saber mais sobre essa greve, acesse o podcast internacional do Esquerda Diário. E nós vamos ficando por aqui, tá, pessoal? A gente aqui do Peão 4.0, um programa que é feito por trabalhadores, para trabalhadores, vai ficando por aqui. Hoje foi muito especial sobre petroleiros. E lembrando a vocês também que no sábado, no dia 6, nós fizemos uma plenária do Pão e Rosas. E você pode acompanhar essa plenária, está em todas as mídias do Esquerda Diário. Você pode acompanhar e ver. Tinha mais de 1.000 mulheres nessa plenária, mais de 1.000 pessoas conectadas, fazendo luta para que as nossas lutas, sim, assim como a luta dos petroleiros, chegue em todos os lugares. É isso aí. Até a próxima. Sim, ideia muito importante, né? Essa plenária do Grupo de Mulheres Pão e Rosas, né? A gente está gravando aqui no dia 8, que é o Dia Internacional das Mulheres, e a gente quer, enfim, mandar aí um salve para todas essas guerreiras que estão aí junto com a gente. E pra gente não é um dia de comemoração, é um dia de luta, né? E se você curte nossas ideias aqui, você pode ajudar a gente do Esquerda Diário, que é uma mídia independente que não recebe dinheiro de nenhum empresário, de nenhum banqueiro, né? A gente se autofinancia. Se você quer ajudar a gente, entra lá na nossa página esquerdadiario.com.br e contribua com o que você puder. E se você gostou desse programa, não deixe de curtir e compartilhar nas redes sociais, mande para seus amigos, para seus familiares, ajude a gente, ajude o podcast Peão 4.0 a chegar em mais pessoas e aquele abraço.